Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e, humildemente, procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Orações e Preces na Bíblia. Este será o episódio de número 29. Semana passada, no episódio 28, começamos a estudar a pessoa do Espírito Santo e falamos sobre entendendo o Espírito Santo. Não deixe de assistir. Na semana passada, nós entendemos que o Espírito Santo é a pessoa de Deus que vem morar em nós, para nos guiar, nos guardar, nos corrigir, nos conduzir à presença de Deus. A sua importância é tão grande que o próprio Senhor Jesus Cristo confirma que seria melhor para o mundo, para nós, que ele, Senhor Jesus Cristo, fosse embora para ele poder enviar o outro Consolador. A palavra é Paráclitos, que quer dizer consolador, auxiliador, conselheiro, encorajador. Em João capítulo 16, verso 7, a palavra diz: mas na verdade, o Senhor Jesus Cristo dizendo, é melhor para vocês que eu vá, pois se eu não for, o encorajador não virá. Se eu for, eu enviarei para vocês. Por isso, queridos, devemos não só aprender sobre quem Ele é, mas também como desenvolver a nossa prática de adorá-lo, de honrá-lo, de amarmos a sua presença e de odiarmos ficar longe do Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo, é importante dizer isso, ele não fala de si mesmo, mas sempre aponta para o Pai e para o Filho. Isso é importante. João capítulo 16, versos 13 em diante. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade, diz o Senhor Jesus. Não falará de si mesmo, ou por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ele me glorificará, porque lhes contará tudo o que receber de mim. Então o Espírito Santo ele não fala dele, ele fala do Pai e fala do Filho. Por isso não é costume nosso de orar para o Espírito Santo, embora possamos conversar com ele, pois ele habita em nós. Ele é o representante, o mensageiro da parte de Cristo para nos guiar em toda a verdade, diz a palavra. Oremos sim ao Pai, em nome de Jesus Cristo. Podemos orar a Jesus Cristo, nosso Deus Emanuel, nosso Deus conosco, nosso Deus próximo, nosso Salvador, Deus Filho, que desceu para habitar entre nós. João capítulo 14 diz assim, verso 25. Eu digo estas coisas enquanto estou com vocês, mas quando o Pai enviar o Consolador, note que o Senhor Jesus Cristo fala em Ele enviar e o Pai enviar. O Espírito Santo, como meu representante, disse o Senhor Jesus Cristo, Ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo, Ele é aquele que ensina as coisas e que nos faz lembrar das coisas que o Senhor Jesus Cristo disse. Semana passada falamos sobre isso. O Espírito Santo é aquele que abre o nosso entendimento para nós entendermos a palavra de Deus. Aí a pergunta, como receber o Espírito Santo? Como ser próximos do Espírito Santo? Como atrair o Espírito Santo? Como ser amigos do Espírito Santo? E o tema de hoje, do episódio 29, é como ser amigos do Espírito Santo. Então, bora lá. Temos o primeiro contato com o Espírito Santo quando nos convertemos. Ele é quem converte corações, ele é quem convence corações e mostra o quanto estamos longe dele, de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. João 16, verso 8 diz assim, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aí o Senhor Jesus Cristo explana isso. Do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. E do juízo, porque o governante deste mundo, que é Satanás, já foi condenado. Traduzindo, o Espírito nos convence de que somos pecadores por causa de nossa incredulidade. Ele revela a nossos corações o preço da justiça que Cristo pagou ao vir e morrer por nós, sendo o caminho, através da sua ressurreição, de reconciliação e em sua volta para com o Pai. E do juízo, porque a vitória final sobre o mal, pela condenação do diabo e seus seguidores, está próxima. Então, o Espírito Santo é aquele que
fala conosco, nos mostra quem nós somos, o quão grande é o plano do Senhor e a salvação do nosso Jesus Cristo, e nos fala da condenação de Satanás e dos seus. Então, o primeiro passo, nós somos encontrados pelo Espírito Santo, tocados pelo Espírito Santo, convencidos e convertidos pelo Espírito Santo. Passo número 2. Quando isso acontece, queremos mais e mais ser de Cristo e do seu Espírito, buscando a sua face. Isso, lá em Lucas capítulo 11, o Senhor Jesus Cristo fala uma coisa: eu vos digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pedem recebem, os que procuram encontram, e a todos que batem a porta será aberta. Se vocês que são pais, respondam, se seu filho lhe pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Ou se pedir um ovo, você vai dar um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai no céu, dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então ele está falando que nós devemos buscar, bater, para que possamos encontrar o Espírito Santo. Então esta fase 2, que é a fase que nós temos uma fome absurda das coisas de Deus, queremos conhecê-lo mais, estávamos perdidos e fomos achados. Esta é uma forma boa, nós ansiamos pela presença de Deus, por conhecermos mais e mais do Senhor. Nunca devemos, queridos, perder esta fome das coisas de Deus. Se estamos mornos, se estamos indiferentes, é tempo de voltar correndo para os braços do Pai, para nós desejarmos de coração inteiro a presença do Senhor, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Passo número 3. Como cultivar a doce presença do Espírito Santo? Como fazer isso? Eu vou dar algumas dicas. Primeiro, sendo obedientes e valorizando a presença do Espírito Santo de Deus. Seguir e guardar a palavra é ser amigo de Cristo, diz a palavra, e consequentemente amigo do Espírito. João capítulo 14. Se vocês me amam, disse o Senhor Jesus, vocês obedecem os meus mandamentos e guardam as minhas palavras. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Ou seja, guardar os mandamentos do Senhor. Coisa que Saul não fez, voltando à nossa sequência. Saul foi rei escolhido de Israel pelo Espírito Santo. O Espírito Santo o visitou para capacitá-lo. Está lá em 1 Samuel capítulo 10. Neste momento, diz a palavra de Deus, o Espírito do Senhor virá poderosamente sobre você, diz Samuel para Saul, e você profetizará com eles, será transformado numa pessoa diferente. Depois que esses sinais se cumprirem, faça o que tiver que fazer, pois Deus está com você. Saul recebeu uma porção, ele foi tomado pelo Espírito Santo de Deus, mas ele não deu valor para isso, não deu bola. Desobedeceu a Deus, perdeu a coroa, o reinado e a bênção. E Davi foi escolhido em seu lugar. É o que está escrito em 1 Samuel capítulo 13, nós vamos ler, verso 13. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o seu trono para sempre. Agora, porém, não permanecerá, pois o Senhor já escolheu um homem segundo o coração dele, Davi, para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Perdeu o Espírito Santo. Foi tomado por um outro espírito, o espírito mau. O escolhido, no entanto, foi Davi. Vamos ver como é que era o coração de Davi. Ele era íntimo de Deus e valorizava a sua comunhão. Atos capítulo 13, verso 22 diz assim: Deus removeu Saul e colocou Davi em seu lugar, de quem ele disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. Davi era tinha um coração segundo o coração de Deus. De fato, lendo a história de Davi, que não foi perfeito, teve os seus defeitos, cometeu os seus pecados, porque todos somos humanos, mas a gente vê por trás da história de Davi o quanto ele tinha um coração parecido com o coração de Deus, o quanto ele era misericordioso, justo, fiel. E Davi conhecia bem o valor da presença do Espírito Santo. E num dos salmos ele clamou a Deus para nunca perder contato com ele. É o Salmo 51, esse salmo é tremendo.
verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto. Não me expulses da tua presença, ó Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Este era o coração de Davi e assim tem que ser o nosso, sempre dispostos a buscar mais e mais do Senhor, valorizando a presença de Deus em nós através do Espírito Santo. Bom, que mais? A oração também nos aproxima de Deus. E é caminho para sermos, permanecermos cheios do Espírito Santo, eu quero dizer. A palavra de Deus diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Daniel servia Nabucodonosor numa corte hostil. Ele estava lá contra a vontade dele, foi levado como escravo. E para isso, ele tinha que orar 3 vezes por dia. Quantas vezes eu preciso orar 3 vezes por dia? Porque de manhã eu levanto e preciso do Senhor, ao meio-dia a coisa já está virada, eu tenho que voltar à presença do Senhor e à noite, agradecendo ao Senhor pelo dia, mas também reposicionando os meus pensamentos, para poder meditar, orar, renovar as nossas mentes, nos conduzir a pensamentos mais elevados, tirar os nossos olhos dos problemas e das angústias da vida e nos fazer crescer em comunhão e sintonia com o Espírito Santo que nos eleva ao Pai. Orar 3 vezes por dia, 4 vezes, muitas vezes a Bíblia fala orar sem cessar, quando possível esteja conectado com o Espírito Santo e assim ele estará sendo honrado por você e você estará sendo amigo do Espírito Santo. O que mais? Como eu posso ser amigo do Espírito Santo? Sendo sensíveis aos seus comandos. O que quer dizer isso? Os que estão longe de Deus estão cauterizados na sua consciência. Estávamos mortos em delitos e pecados, diz a palavra. Mas ao nascermos de novo, Deus restaura e instaura uma consciência nova que é comandada pelo Espírito Santo. São os avisos, os conselhos, os alertas de Deus. Quantas vezes nós vamos fazer uma coisa errada, estamos buscando um caminho que não é o caminho de Deus e o Espírito Santo vai nos alertando, parece que ele acende alguma luz, toca uma buzina, uma sirene e às vezes faz com que a gente até dê umas cabeçadas para que a gente acorde e não faça aquele, não se dirija aquele caminho errado, ou não faça aquilo que Deus não quer, ou não fale aquilo que o Senhor não quer que falemos. Veja que Ezequiel, capítulo 36, a profecia que o Espírito Santo haveria de vir sobre nós, ele nos alerta sobre isso. Ó. Eu lhes darei um coração novo, Ezequiel 36, e colocarei em vocês um novo espírito, removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne, porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer aos meus estatutos. Vejam que interessante, é o Espírito Santo que vai nos dar força para obedecermos os estatutos e os decretos do Senhor. Guarde isso porque a gente vai voltar nesse assunto daqui a pouquinho. A palavra de Deus, queridos, nos ensina que nós podemos extinguir o Espírito Santo, entristecer o Espírito Santo, se não valorizamos a sua presença e deliberada e conscientemente andarmos em pecado e desobediência. Isso sim. Se nós teimarmos no pecado, o Espírito Santo se vai de nós. Ele não fica. A palavra de Deus diz isso. Deus procura, querido, e ama adoradores que o adorem em espírito e de verdade, e não da maneira da carne ou de uma maneira dissimulada e falsa. Há tantos adoradores fake que fazem, toda uma coreografia, às vezes eu vejo isso e fico tão triste, não é? Existe toda uma parafernália de gestos e trejeitos e palavras e gritos e que às vezes não a conduzem a Deus, são apenas teatro. E Deus não se agrada disso. Deus nos exorta para nós, ao contrário, nos enchermos e transbordarmos do Espírito Santo. Aí sim, Aí sim, Efésios capítulo 5, verso 18. Não vos embriaguem com vinho em que há contenda e descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre vocês e louvando o Senhor de coração. Por tudo, deem graças a Deus, o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o Espírito Santo, quando nós nos enchemos, nós vamos fazer o quê? Sermos gratos a Deus em nome de Jesus Cristo.
A palavra transbordar aqui, encher, quando o Espírito entra e transborda, é o mesmo sentimento de quando a gente joga água num copo sujo. Aquilo vai entrando de baixo para cima e vai saindo a sujeira, o ressentimento, a amargura, como um copo d'água. Aquilo tudo vai transbordando e o Senhor vai nos dando uma nova natureza que é semelhante à dele. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde nós éramos pecadores inveterados, agora nós somos fiéis ao Santo dos Santos, ao Senhor Jesus Cristo. Ser cheio do Espírito é muito bom, queridos, mas ele não é um fim em si mesmo. O ser cheio do Espírito nos conduz a algo. O andar em Espírito é a garantia de não pecarmos ou continuarmos pecando, ou pecarmos menos contra Deus. Todos somos pecadores, porém, quando nós andamos em Espírito, nós vencemos os desejos da carne. É o que está escrito lá em Gálatas 5,16. Andem em Espírito, para não atender os desejos da carne, não é? Da vaidade. A Bíblia nos ensina que há uma luta ferrenha travada entre a nossa carne e o Espírito. Nós não somos mais escravos da carne, somos servos de Cristo. Quer permanecer em obediência? Não será pela sua própria força, pela força de vontade, mas sim pelo poder do Espírito Santo atuando em você e em mim. Por isso precisamos andar cheios do Espírito Santo. Como eu disse, não é um fim em si mesmo, a gente ser cheio do Espírito para ficar louvando, isso é bom. Mas mais importante do que isso é nós honrarmos a Deus com a nossa vida. Por isso o Espírito Santo ele nos capacita, nos dá força. Não é no braço que nós perseveraremos na nossa jornada cristã, queridos. Não é por nossos méritos, fazendo sacrifícios, indo a cultos e missas, pagando dízimos e ofertas, rezando e orando. Tudo isso é muito bom, mas nossa vida espiritual depende de Deus, de sua graça e do seu poder para nos manter em pé, pois nós somos fracos, somos inconstantes, somos volúveis, somos pecadores, precisamos do Espírito, precisamos ser amigos do Espírito Santo. Nossa força reside no Senhor e por isso ele enviou o seu Espírito. Lá em Zacarias capítulo 4, verso 6 diz, não por força, ou por violência, ou por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E assim deve ser. Vale para a reconstrução do templo, que é o contexto da época, mas vale para nós, templos do Espírito Santo. Enfim, queridos, como ser amigos do Espírito Santo? Invocando, valorizando a sua presença, ouvindo as suas orientações, seguindo pelos caminhos que ele nos indica, dando graças pelo livramento e guarda de Cristo através dele, buscando nos encher e transbordar dele em gratidão, cantando e exaltando a Deus em nome de Jesus Cristo. E o Espírito Santo ele vai estar conosco, vai ser nosso amigo do dia a dia. Coisa linda, queridos, não deixe de fazer isso. E para terminar, eu quero ler o texto de Colossenses capítulo 3, verso 16, diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo, diz Paulo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais com o coração agradecido. E tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Isto é o que o Espírito Santo vem fazer. Este é o Espírito Santo que habita em nós. Vamos orar. Senhor, te agradecemos porque um dia o Senhor nos alcançou. Foi o teu Espírito que veio habitar em nós. Tivemos nosso primeiro contato quando fomos convencidos do nosso pecado, convertidos de coração a Ti. Nossa mente, nosso corpo, Senhor, entregamos tudo a Ti. Depois, Senhor, o Senhor colocou uma fome absurda em nós para podermos Te seguir. E o Senhor tem ouvido e nos perdoado e curado, Senhor, nos libertado de todas as nossas mazelas. E depois, Senhor, nós entendemos que se nós pudermos cativar a presença do Espírito Santo em nós, sendo seus amigos, nós estaremos Te agradando, Senhor. Por isso, Pai, recebe as nossas vidas mais uma vez, cura a nossa mente, que possamos deixar de lado os pensamentos, as coisas que nos separam de Ti, Senhor, e que possamos honrar o Teu Espírito, a Sua presença em nós, e que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, todos os dias, Senhor, nesta caminhada, nessa jornada, até o dia que estejamos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Essa é a palavra que o Senhor preparou para hoje. Que Deus abençoe a sua vida,
a sua família. Se você gostou, curta aí. Sabe o que acontece quando você curte? Se você curtir, o algoritmo do YouTube vai mandar para outras pessoas e outras pessoas vão poder ouvir a palavra de Deus. É isso mesmo. Então não deixe de curtir, mande a sua mensagem e que Deus possa abençoar a sua semana, a sua família, em nome de Jesus. Amém.